recebe mais uma porção da luz, do esclarecimento, da verdade do Evangelho que liberta aqueles que estão presos no engano, na mentira das trevas. A pergunta que eu faço é: quem estabeleceu esse princípio que os santos têm que congregar em uma igreja, instituição, sobre regra, norma, na hierarquia dos homens, onde exercem de autoridade sobre o povo? Quem estabeleceu esse princípio de congregação dentro de uma instituição, submisso às hierarquias, às regras, às normas, os princípios que é estabelecido pelos líderes das congregações, instituições? Quem estabeleceu esse princípio de congregação para os santos dentro de um ambiente exclusivo, onde ali é centralizado tudo de Deus? E se não tiver ali, naquele ambiente onde eles centralizam tudo, chamado igreja e instituição, não é de Deus. A pergunta é: quem instituiu esse princípio? Jesus? Não. Os homens, para dominar e fazer do povo negócio. Jesus não estabeleceu nenhum lugar para o seu povo congregar. Jesus não orientou os seus discípulos a estar submisso como um lugar exclusivo de lugar para buscar a Deus em nenhuma instituição, igreja ou templo ou casa ou qualquer coisa que digam que é de Deus. Jesus não estabeleceu nenhum princípio de instituição religiosa como lugar para estar em Deus, buscar a Deus, servir a Deus. Jesus não estabeleceu nenhuma casa de oração. Jesus não estabeleceu nenhum templo para buscar a Deus. Jesus não estabeleceu nenhum altar aonde você tem que ir lá oferecer sua adoração a Deus. Jesus não estabeleceu nenhum homem como autoridade espiritual para o povo dele, igreja, pessoas. Ao contrário, Jesus vai dizer: entre vocês não devem ter quem exerça de domínio de autoridade entre vocês. Aquele que quiser ser o maior entre vocês, que sirva. Porque todos são membros, cabeça, só uma, que é Jesus. Jesus não estabeleceu ninguém ir para nenhum lugar para adorar Ele. Está em nenhum lugar como lugar central da vida com Ele. Quem colocou esse princípio, hein, irmãos? Quem estabeleceu essa regra? Quem estabeleceu esse meio? Quem trouxe, quem colocou isso na cabeça do povo? De que tem que estar numa igreja congregando, senão não é de Deus. Que o lugar de buscar a Deus, se você não estiver lá, não é de Deus, uma igreja, uma instituição. Que você tem que ter um lugar místico, um lugar exclusivo, central, onde é ali que você tem que buscar a Deus e congregar. Quem disse isso, irmão? Quando a gente examina o Evangelho, o que Cristo ensinou, a gente vai conhecer a verdade para ser liberto dessa mentira que muito tempo tem sido pregada ao longo de séculos. Essa mentira que o povo tem que ser de Deus dentro de um ambiente institucional, na hierarquia do domínio e autoridade do homem, servindo e praticando tudo naquele ambiente, naquelas regras, naquelas normas, ordenanças que os homens estabelecem. Isso foi colocado para prender e desviar o povo de Cristo. Jesus chamou a ele e as pessoas para ser livre, liberta, para ir direto a Deus por ele. Jesus não deixou nenhum intermédio, nem pastor, nem papa, nem padre, nem igreja, nem templo, nem casa nenhuma. Jesus não colocou nada entre ele e nós. Jesus não colocou homens, líderes, lugar, objeto, culto, ritual. A nossa fé com Deus é por meio de Cristo. E a nossa vida em comunhão com Cristo não depende de coisa alguma dessas que hoje o mundo vive dentro das religiões. O povo hoje é dependente de uma vida religiosa,
de sacrifício religioso, de obrigação religiosa, de cerimônias religiosas, de objeto religioso, de líderes religiosos. O povo hoje é dependente para buscar a Deus, para estar em Deus, para ser aprovado por Deus, para estar salvo em Deus, para viver servindo a Deus, de um lugar, de um ambiente, para ser escravo dentro de regra, de norma e de obrigações, de julgos e fardos pesados, servidões que os homens colocam sobre o povo como regra, como princípio para o povo viver para Deus. Isso foi colocado pelo diabo, irmão. E todo o princípio dessa maldição, que tirou o povo da liberdade de Cristo e prendeu o povo dentro de uma instituição religiosa, isso começou no século III, com a apostasia grande dos cristãos, que perderam a liberdade que serviam a Cristo para ser escravo do sistema religioso como lugar de Deus, casa de Deus, como se fosse ali o lugar para servir a Deus. Isso se deu no século III. É muito sério. O que eu ministro aqui, o que eu levo aqui, é coisa muito importante, é informações que vai libertar você. Eu não levo aqui coisas com coisa, não. Eu não levo aqui brá, brá, brá. Eu não levo aqui conversa fiada, não, irmão. O que eu trago aqui para vocês é assunto de necessidade que vocês precisam ser advertido, conhecer para ser liberto. Eu não venho aqui para conversar coisas do meu entendimento, do que eu acho. Eu não venho trazer aqui valores e preceitos da religião que eu faço parte, da igreja que eu faço parte, do ministério, da instituição. Eu venho aqui para trazer a vocês a luz de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar os que estão perdidos, presos, escravizados nas trevas, no domínio de Satanás pela mentira. Então, quem instituiu esses conceitos religiosos, que a humanidade hoje vive presa, subjugada, alienada na dependência de uma vida dentro do sistema religioso, como se fosse para Deus? Quem instituiu, quem estabeleceu esse princípio, esse meio? Isso, se você for buscar, examinar aqui, você não vai encontrar isso. Eu estou mandando você examinar a partir de Cristo. No Evangelho de Cristo. Você examinar dentro da doutrina de Cristo, porque a graça e a verdade que nós precisamos conhecer e estar em Deus é por Cristo. Se você for lá para o Velho Testamento, aí você vai trazer a prática do dízimo, a prática do templo, a prática dos rituais, a prática dos sacerdotes, a prática dos cultos, dos oferecimentos de sacrifício, de oferenda. Se você for para a Velha Aliança, você vai ver o que na Velha Aliança era pedido para os judeus, pelos cerimoniais, pelos rituais, pelo templo, pela vida de uma dedicação de sacrifício religioso. Hoje não. Em Jesus não precisamos de templo. Em Jesus não precisamos de sacerdote para ir a Deus. Em Jesus não precisamos de sacrifício, de ritual. Em Jesus não precisamos de nenhuma oferenda, de pacto, de voto, de campanha. Em Jesus não precisamos ir buscar Ele ali, aqui, acolá. Em Jesus o lugar de adoração somos nós, a casa de Deus somos nós, o templo de Deus somos nós, a bênção, a vitória de Deus está em nós por meio de Cristo, porque Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é a porta, Jesus é a verdade, Jesus agora é o único meio pelo qual todos nós, todos, independente da cor, da raça, da religião, para chegar a Deus, precisa estar em Cristo.
Porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o lugar que devemos estar. Não é religião, igreja ou nenhum sacrifício. Porque toda obrigação, todo sacrifício, toda obra que teria de ser feita para Deus nos justificar, foi feita por Jesus. Não é por você dentro de igreja. Não é pelo seu mérito. Não é pela sua caridade. Não é pela sua obra de justiça. Não é por guardar ritual, cerimonial, sacrifício religioso. Não é por estar dentro de um lugar submisso na obediência aos homens que dizem ser a autoridade de Deus para você servir a Deus. É por Jesus, em Jesus, na palavra de Jesus. Quem estabeleceu esse princípio de vida religiosa, de cumprir, de ser devoto, de ser praticante, de ser submisso, de estar dentro de fardos e obrigações que os homens colocam nas religiões para o povo viver como se fosse para Deus? Ó, venha buscar a Deus, venha receber a bênção de Deus, venha ser de Deus, venha adorar a Deus. Se você não estiver aqui, está desviado. Se não estiver aqui, não é de Deus. Se não estiver aqui, não é salvo. Se não cumprir esse ritual, não tem comunhão com Deus. Se não cumprir esse cerimonial, não faz parte do povo de Deus. Quem instituiu, quem colocou esses princípios? Não foi Jesus. Isso tudo é colocado por Satanás, usando esses homens mentirosos, fraudulentos, falsificadores da palavra, que faz negócio do povo por avareza, ganância e cobiça, para poder ter o povo sob o domínio dele. Criaram esse sistema maldito. Por isso que eu digo, a religião, a religiosidade é um instrumento, é um princípio criado por Satanás. Não foi Deus que estabeleceu esta direção religiosa que o mundo vive, como se fosse o meio de chegar a Ele, que hoje o povo está escravo dentro delas. Deus não deixou isso. Deus não deixou religião verdadeira. Deus não deixou igreja verdadeira para o povo estar. O que Deus deixou, estabeleceu e colocou na terra foi a verdadeira porta, o verdadeiro caminho, a verdade, a vida para o homem estar com Ele, que é Jesus. Não é uma instituição, não é uma igreja, não é um grupo, seja ele quem for. É Jesus, para que estando nós nele, estejamos em Deus como povo de Deus. Eu não dependo de uma vida de sacrifício religioso para ter a minha comunhão com Deus. Eu não dependo de uma igreja, de uma instituição, para poder estar em Deus e ser de Deus. Eu não dependo de uma submissão a um líder religioso na hierarquia eclesiástica para poder obedecer a Deus. Eu dependo de Cristo, da palavra dele. Eu estando em Cristo, a palavra de Cristo em mim, me conduzindo, e eu com prudência, andando por ela, não pelo que os homens ensinam. Aí eu vou estar em Deus, santificado, justificado, na promessa da esperança, da vida eterna com Deus, tendo a ousadia e a convicção de que eu não preciso buscar a Deus em canto nenhum. Deus está em mim e eu estou na presença dele por meio de Cristo. Não é por nenhuma vida religiosa ou nenhuma instituição religiosa. Eu não dependo de uma igreja para a minha vida com Deus. Eu não dependo de uma vida de sacrifício e devoção religiosa para poder ser justificado por Deus. Eu dependo de Jesus. Tudo foi consumado. Tudo que eu precisava para chegar a Deus não é feito pelos meus méritos. Foi feito por Jesus. E através da minha fé nele, eu sou justificado. E a justiça de Deus, por meio de Cristo, é imputada na minha vida quando eu creio em Jesus. Deus imputa em mim a justiça de Cristo pelo sacrifício dele na minha vida para que eu seja justificado, recebendo o perdão dele, a remissão de pecados. Não é pela minha vida religiosa, não é pelos meus sacrifícios, minhas obras de vida religiosa, por onde Deus vai me justificar, para que eu alcance vitória, para que eu alcance bênção, para que eu alcance a aprovação de Deus, a comunhão com Deus, para que eu esteja em Deus. Não é nenhum sacrifício religioso dentro de nenhuma igreja ou religião. É pela minha fé em Cristo, já somos mais que vencedores. Já temos a vitória, já estamos na comunhão com o Pai, já estamos santificados, justificados para esta vida de reconciliação com Deus, estamos na promessa de Deus, temos que perseverar e permanecer, estar e caminhar, perseverando até o fim, em Cristo, na doutrina de Cristo, não é em igreja, em trabalho, sacrifício e obrigações de igreja, onde o povo recebe metas, ordenanças, proibições para viver, são fardos pesados, são julgos, são obrigações que levam o povo a entender que é mérito para Deus abençoá-lo. Quantos estão aí se gloriando porque são religiosos, são devotos, são praticantes, vivem impecavelmente a religião e com isso acham
que estão aprovados por Deus, esses até agora permanecem nas trevas, no domínio de Satanás, no engano e na mentira, desviado de Deus, porque até agora eles não conheceram a verdade que é Cristo. Eles não entendem o que Cristo fez, realizou, consumou para que a gente possa ser aceito por Deus. Eles ainda estão dentro da mentira de que vão ser aceitos por Deus pela sua vida e a sua devoção religiosa. Então é isso que eu trago para vocês. Esse é o trabalho que eu faço aqui, sempre nas redes sociais, onde quer que eu esteja. É esclarecer, é levar a verdade, é informar as pessoas com a verdade de Deus, que é lâmpada e luz para nos guiar na verdadeira direção de Deus. Esse é o meu trabalho. Pregar a verdade que liberta. Então, quem estabeleceu esse princípio que você está vivendo nele? De que para ter a vida com Deus tem que estar ali, aqui e acolá. Tem que praticar isso e aquilo outro dentro das ordenanças da religião, na hierarquia do domínio dos homens dentro da religião. Quem estabeleceu isso? Jesus não. Então, vigie, medite e reflita nisso. Conheça a verdade e seja liberto. Amém? Não seja um dependente de nenhuma religião. Não seja negócio de homem dentro de religião. Nem seja escravo de sacrifício religioso. Conheça a verdade e seja liberto.